Israel realiza um grande ataque contra a faixa de Gaza e anuncia uma ocupação por tempo indeterminado do território. Ao mesmo tempo, o Wall Street Journal anuncia que o Hamas não está sendo mais financiado pela comunidade internacional, também por conta de Israel, mas isso gera alguns problemas sociais do ponto de vista humanitário para o território de Gaza. Enquanto isso, temos na Rússia um grande ataque dos russos contra Dnipro e Nikopol, que são cidades ali às margens do rio Dnipro, e com Zelensky pedindo uma punição, sanções da comunidade internacional. Mas já adianto para vocês que nem Estados Unidos nem a União Europeia, por motivos diferentes, estão dispostos a essas sanções. Com a Maria Zakharova também, representante das relações exteriores da Rússia, determinando uma ameaça contra a Alemanha. Sim, Friedrich Merz, novo chanceler, aparentemente está muito mais disposto a ajudar os ucranianos, mas a Rússia já fez uma ameaça contra hoje o principal país da União Europeia. Falar também, galera, sobre a briga política entre Banco Central Americano, o Federal Reserve, e também o Trump, com o Jerome Powell garantindo que as super taxas do Trump, muito acima do esperado, podem provocar uma queda do PIB e até mesmo uma continuidade, um aumento da inflação dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Trump afirma que o Jerome Powell está atrasado e errado em relação à sua conduta com juros, torcendo para que o seu mandato acabe no prazo mais curto possível. Inclusive com o Trump arranjando outras inimizades também. Por exemplo, o CEO da Nvidia, que foi afetado a empresa em 7% por conta de algumas decisões do Trump, faz uma viagem ao território chinês e garante: China, vocês são super importantes para a gente e a gente quer manter a nossa relação comercial. Enquanto isso, o Canadá, por exemplo, sempre um histórico aliado dos Estados Unidos, está se aproximando dos chineses, até do ponto de vista da importação da compra de petróleo. Para finalizar, pessoal, analisar também sobre a Nadine Heredia, que é a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada a 15 anos de prisão no Peru, mas conseguiu um asilo no território brasileiro, o que coloca um ponto de interrogação sobre Itamaraty e as relações exteriores, sobre quem poderia conseguir essa situação de asilo no país. Perseguições políticas, condenados por corrupção, como que isso pode se misturar, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção, hein, que mês de abril tá aí e eu tenho uma super novidade para vocês, que mês de abril é o mês de aniversário da Insider, parceiraça aqui do canal que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. E por mais que seja aniversário da Insider, o presente é pra você, pra mim e pra todo mundo que tá a fim de usar as melhores roupas do Brasil. Eu tô falando, galera, que a Insider tem assim meu guarda-roupa completo. É meia, é bermuda, cuecas, que aliás são sensacionais. As tech t-shirts que inclusive fazem parte do meu dia a dia, porque elas são super práticas, elas são confortáveis, elas são atemporais. Poxa, eu coloco na mochila, depois só coloco, ela já vai desamassando com o próprio calor do corpo. Ela tem uma tecnologia que ela vai evaporando o suor do seu corpo, trazendo uma sensação de conforto térmico. Então ela é muito bonita e ainda confortável. E utilizando o meu cupom Prof. Ricardo, você tem no mínimo 15% de desconto, mas com os descontos que já tem no site pode chegar a 30%. Galera, não perde essa oportunidade, tá? Só porque é aniversário da Insider. Então você vai lá no site, tem de todos os tamanhos, para masculino, feminino, tal. Galera, com certeza achar uma opção para você ou para o eventual presente e você vai ter uma peça de excelente qualidade e ainda ajudar o produtor de conteúdo aí que vos fala, porque é claro, a comunidade geopolítica tem que apoiar aqui, né, a Insider. Tenho certeza que vocês vão curtir, pessoal. Então, link na descrição, cupom Prof. Ricardo e tem acesso às roupas da Insider. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, hein? E lembrando que, ó, essa camiseta aqui também é Insider, aliás, o guarda-roupa inteiro e aniversário da Insider, pessoal. Até 30% de desconto aí com o cupom que eu disponibilizei para vocês. Tamo junto? Então vamos lá, ó. Como eu falei para vocês na introdução, Israel fez mais um ataque contra o território da faixa de Gaza em vários pontos diferentes, como Khan Yunis e outras posições, trazendo a morte de 23 pessoas, sendo 14 crianças e uma família inteira de 10 pessoas. Claro que Israel nega essas informações, alegando que foi publicizado pelo Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Então existem essas divergências narrativas.
Independente, né, do número de mortes, enfim, os ataques eles continuam, os avanços territoriais também, até porque Israel garantiu que agora está dominando o território de Gaza, ou algumas posições pelo menos, por tempo indeterminado, ou seja, não sabemos quando vamos sair. O principal objetivo, segundo Israel, é fazer com que o Hamas não exista mais, nem como grupo político, ou seja, que controle a faixa de Gaza, nem como grupo militante ou paramilitar, que consiga realizar com seus objetivos de aniquilar o Estado de Israel, algum tipo de ataque, terror, enfim, contra o território. E hoje, com o apoio cada vez maior dos Estados Unidos, é fato, galera, que essa premissa fica cada vez mais forte também, né? Então Israel está conseguindo seus objetivos. A gente teve a ONU, por exemplo, tecendo grandes reclamações, inclusive contra os bloqueios que Israel vem fazendo, porque, segundo a ONU, o bloqueio israelense hoje, ele impede a chegada de comida, e isso já se estende por 6 semanas pelo menos. Hoje, segundo a ONU, quase todos os 2 milhões de habitantes que dependem de 1 milhão de refeições que são preparados por cozinhas de caridade, projetos humanitários, não estão conseguindo chegar ao território de Gaza. Ou seja, isso pode ser até colocado, segundo a Corte Internacional de Justiça, como um crime de guerra, porque você privar a população de água, medicamentos, alimentos, enfim, isso pode ser classificado como uma tentativa de enfim, né, moderno. Fato é, galera, que o Wall Street Journal coloca que Israel, com o apoio do Trump, vem conseguindo de fato estabelecer alguns objetivos importantes, e a gente teve até mesmo o anúncio que toda a ajuda, toda aquela coalizão que o Hamas contava para sustentar como sendo um grupo político, como um grupo militar mesmo, enfim, isso está praticamente encerrado, porque, segundo o Wall Street Journal, tanto os Estados Unidos, por meio do Trump, como Benjamin Netanyahu e a inteligência israelense e a inteligência americana, primeiro, estão cerceando que outros grupos, até porque eles se enfraqueceram demais, do autodenominado eixo da resistência, o Irã, a Síria, por exemplo, que era um importante eixo de conexão na época do Bashar al-Assad e hoje, claro, não é mais com o HTS no poder, o Hezbollah, que se enfraqueceu demais, bem como a Jihad Islâmica, os ataques que os americanos fazem contra o Iêmen, combatendo os Houthis. Então a rede de apoio do Hamas está enfraquecida e grande parte dos recursos que o Hamas contava para conseguir manter ali a sua luta tal, eram de ajudas humanitárias internacionais. Essas ajudas humanitárias vindas da ONU, de outros países, da USAID, por exemplo, ou seja, dos Estados Unidos, e hoje o Trump conseguiu limitar essa ajuda. Só que, claro, se por um lado enfraquece o Hamas, também enfraquece a entrada de ajuda humanitária na região de Gaza, que sofre com uma grave crise humanitária com deslocados, fome, enfim, e outros problemas sociais. Professor, quer dizer então que está tudo perfeito, né? Entre Israel e Estados Unidos. Eu diria que existem alguns pontos de discordância, e talvez o principal dele chame-se Irã, que Israel coloca que é a cabeça do povo, o líder do chamado eixo da resistência. O Trump, segundo o New York Times, está se opondo a atacar instalações nucleares do Irã. Na última reunião que tivemos entre o Benjamin Netanyahu e o Trump, que o Benjamin Netanyahu foi recebido na Casa Branca, fizeram ali declarações conjuntas, tal. Claro que sempre acontecem também conversas por trás da câmera, e Israel teria levado alguns planos desenvolvidos pelos seus militares de atacar as instalações nucleares iranianas. Já tinha até data, isso aconteceria em meados de maio. Mas o Trump aparentemente negou. A gente sabe que o Trump vem pressionando o Irã, já aconteceram conversações indiretas entre Estados Unidos e Irã lá no Omã, funcionando como um intermediador, negociações indiretas, e que pretendem restabelecer algum tipo de acordo nuclear, Irã e Estados Unidos. O Trump saiu do acordo com o Irã em 2018, alegando que o Irã estava enriquecendo o urânio acima do permitido e que esse acordo estava enriquecendo os iranianos para até mesmo lutar contra Israel. Hoje o Trump é a favor da volta desse acordo, mas a China já fala de uma autodeterminação do povo persa, dos iranianos, para que eles façam seu programa nuclear. O Trump até mesmo conversou com o Putin, e o Putin falou com o Irã, só que também confirmou que o objetivo do Irã, esse programa nuclear, não é para fins bélicos e sim para fins pacíficos, então não vem conseguindo muito apoio. É fato que o Trump hoje está preocupado com esse, professor, então, se não tem apoio, se não consegue negociar direito com o Irã, faz ataque às instalações nucleares.
Qual que é o grande problema? A gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo que o Trump ele vem tentando trazer a Rússia um pouco mais para o seu lado, e não porque goste muito do Putin, mas sim porque deseja afastar a Rússia dos chineses. É fato. Se ataca o Irã, que é um aliado dos russos, e isso pode gerar algumas animosidades. Além de tudo, o Irã, querendo ou não, é um grande produtor de gás, é um grande produtor de petróleo mesmo sancionado, controla o Estreito de Hormuz, tem aliados regionais que também controlam reservas importantes de petróleo, e se tem uma coisa que o Trump não pode se preocupar é com disparada de preço de combustíveis fósseis, que com certeza vai acontecer se um ataque contra o Irã for feito, porque isso pode impactar na produção, no consumo, na venda, e menos petróleo sendo produzido, naturalmente aumenta o preço do mesmo, que basicamente significa inflação, algo que preocupa muito não só o governo Trump, mas toda a população americana. Então, na minha visão, o que o Trump está querendo fazer é tentar colocar o Irã numa espécie de acordo, mas sem grandes ataques, sem grandes reboliços no Oriente Médio, não porque também, nossa, eu sou super bonzinho com os iranianos e tal, mas sim porque não quer que haja uma disparada do preço da energia. Enquanto isso, na Ucrânia também tivemos ataques, só que agora dos russos. Os russos fizeram ataque contra posições em Dnipro e Nikopol, que ficam inclusive às margens do rio Dnipro. Segundo os ucranianos, tivemos 5 mortos e 36 feridos. O Zelensky ele foi assim, duríssimo. Ele alegou que os ataques eles miram exclusivamente em infraestrutura civil comum, que os escombros já estão sendo removidos, mas que a Rússia usa todos os dias e noites simplesmente para aniquilar ucranianos, e que por isso tem que ter uma pressão de toda a comunidade internacional contra os assassinos, enfim, né, que são os russos. Professor, e aliás, a mesma coisa foi dita quando a Rússia atacou o Sumy, hein? Também falou, né, tá vendo, atacaram no feriado religioso tal. Lembrando que a Rússia alegou que, na verdade, os ucranianos estavam utilizando civis como escudos humanos, já que houve exercícios militares, mobilizações de militares que estavam em Kursk, então era natural que a Rússia desse uma resposta e que esses militares ficaram próximos de civis por determinação da Ucrânia, para que quando a Rússia atacasse os militares, também acabasse pegando em civis. Narrativas de cada um, né? Mas claro, na minha concepção, tanto parte dos russos como dos ucranianos, cara, se tem ali uma aglomeração de civis, não deveria ter ataques, né? Do lado dos dois, claro, tá bom? Mas enfim, então esperava-se algum tipo de resposta mais efetiva, né? Professor, e vai ter essa resposta? Tenho más notícias para o Zelensky. Segundo, a própria Bloomberg, por exemplo, os Estados Unidos hoje estão muito mais dispostos a tirar parte das sanções da Rússia, novamente, para aproximar o Putin dos Estados Unidos, já que hoje a China é o principal rival e a China é uma grande aliada dos russos, né, com toda certeza, e isso poderia trazer até mesmo a inserção de produtos, de combustíveis fósseis no mercado mundial, o que aumentaria a quantidade desses combustíveis e tenderia a baixar o preço. Sensacional para combater a inflação. Ou seja, hoje para os Estados Unidos, uma Rússia não sancionada é moeda de troca para eventuais negociações de paz e significa controle da inflação e afastamento dos chineses. O próprio os Estados Unidos, por exemplo, já anunciaram que na próxima cúpula do G7 não assinarão nenhum tipo de resolução que condene os russos. E hoje, hein, votação hoje que a gente teve na ONU, Estados Unidos e Rússia ficaram do mesmo lado, uma coisa raríssima na história da ONU, né? Por quê? Porque a resolução que seria colocada condenava os russos pelos ataques que foram feitos, e os Estados Unidos não concorda, alegando que isso prejudica a sua proposta de paz. Enquanto isso, a União Europeia também está um pouco preocupada, trouxe para vocês, inclusive, no vídeo de anteontem, se não me engano. Preocupada porque, com a guerra comercial, depois da guerra Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos aumentaram demais a importação de GNL dos Estados Unidos, gás natural liquefeito. Guerra comercial, a Europa vai ter que achar outras fontes, muito possivelmente voltando para os russos. Como que a gente vai aplicar sanções? A gente vai impedir que a Europa compre energia, por exemplo, da Rússia. Poxa, faz muito mais sentido uma paz para a região, entende? Então, economicamente falando, parece que nem os europeus e muito menos os americanos estão dispostos a essas sanções, a essas punições contra os russos, em que pese, claro, né, toda essa questão relacionada aos direitos humanos. Mas, na Alemanha, que é a economia mais rica da União Europeia, é o país mais populoso do bloco, e que, com Friedrich Merz, novo líder agora da Alemanha, da CDU, um partido mais de centro-direita, e até uma ala mais à direita da CDU, que é o Friedrich Merz, né?
anunciou num passado recente que está disposto a fazer parte da coalizão de mísseis. Temos, por exemplo, o Storm Shadow e o Scalp britânicos e franceses, e o HIMARS, por exemplo, que é americanos, mísseis de longo alcance que foram cedidos para os ucranianos, supostamente somente para a defesa. A Ucrânia, desde o começo da guerra, eu diria, que vem pressionando os alemães para que cedam os mísseis Taurus. Só que faz parte da diplomacia alemã, ou pelo menos fazia, não se envolver muito em grandes conflitos. Por exemplo, dados que assustam. Vocês sabiam que, por exemplo, hoje o Macron, claramente ele é muito mais eloquente, fala muito mais sobre tropas no território ucraniano, sobre ajuda ao Zelensky. Em questões financeiras, quem vocês acham que doa mais dinheiro, a França ou a Alemanha? A Alemanha. Só que a Alemanha ela se propõe como mais neutra. Não seria uma liderança militar, ou pelo menos não seria essa liderança militar, pelo menos até a eleição do Merz. O Merz mudou esse paradigma e colocou que pode fazer parte dessa coalizão de mísseis, cedendo os mísseis Taurus para os ucranianos, que são mísseis de excelente qualidade e de uma grande distância, até 500 km de alcance. Maria Zakharova, sabendo que não faz parte muito dessa diplomacia alemã se envolver em conflitos, já deixou recado e ameaçou os alemães, hein? Qualquer ataque com os Taurus, que são mísseis alemães, serão considerados como uma participação direta da Alemanha e sanções, punições e retaliações podem ser feitas contra os alemães. Claro que assim, na minha concepção também, tá? A França cedeu, muita coisa não aconteceu contra os franceses. Os britânicos cederam, não aconteceu nada contra os britânicos. Ah, professor, mas eles têm armas nucleares. Beleza, a Alemanha também tem, por mais que não seja dos alemães. São armas americanas, mas os franceses até se propuseram a mandar equipamentos nucleares. Não acho que seja somente pela dissuasão nuclear. Os HIMARS, por exemplo, dos Estados Unidos também foram utilizados, e nada foi feito contra os americanos. Acho que essa linha, né, de usar mísseis de longo alcance já foi passada há bastante tempo contra os russos e os russos não reagiram. Então não acho também que a Rússia reagiria contra a cessão dos mísseis Taurus alemães para os ucranianos. Mas talvez haja uma certa sensação de medo, de não interferência. É uma tática de dissuasão dos russos, né? Poxa, vamos ameaçar para ver se os alemães se arrependem ou não desejem mais fornecer os mísseis Taurus para os ucranianos. Será que o Merz vai comprar essa briga? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem importante, está ligada a Jerome Powell. Para quem não sabe, é o presidente do Banco Central Americano, o presidente do Fed, o Federal Reserve, que também é um banco central independente, ou seja, o presidente dos Estados Unidos não tem força de influência. A ideia é que um banco central ele serve para, ao mesmo tempo, acelerar a atividade econômica com a queda dos juros, mas também, se há uma previsão, uma perspectiva de inflação, aumentar os juros para controlar a inflação. Só que, geralmente, quando o Banco Central ele aumenta os juros, isso desacelera a atividade econômica, ainda mais numa sociedade tão associada ao crédito como é os Estados Unidos. Então, assim, para a popularidade de um presidente ter uma taxa de juros hoje dos Estados Unidos que está de 4,25 a 4,5%, é um absurdo. Eu diria que é quase o equivalente, né? A nossa taxa de juros aqui quase em 15% ao ano também. Pô, para os Estados Unidos, um 4,5% é uma coisa muito exagerada. E isso, claro, reduz o poder de consumo, desacelera a atividade econômica e impacta na popularidade do presidente. Eu sempre falo para vocês. Poxa, o Biden cometeu vários erros relacionados à migração e tal. Sabe qual é o principal erro? Erro econômico. O aumento do endividamento, a volta da inflação, que obrigou o Banco Central, o Federal Reserve, a subir a taxa de juros, a população reduziu seu poder de consumo, não conseguindo pegar tanto crédito, tão facilitado assim, pelo menos com taxas baixas, e a inflação correu o poder de compra. Então a economia foi, de fato, o principal distrator, o principal, enfim, né, a principal crítica ao governo Biden e ao governo Kamala. Só que hoje o Jerome Powell coloca que tarefas maiores do que o esperado impactam, claro, na meta da inflação. Inflação alta significa juros altos. E se temos juros altos, vai ter uma redução do poder de consumo e uma desaceleração da economia. O Jerome Powell garantiu que, apesar das incertezas, claro que a economia americana ainda está numa posição sólida, só que já desacelerou no primeiro trimestre. Quando você pega os membros do Fed e do Federal Reserve, há quase que uma certeza que no dia 6 e 7 de maio, que é a própria reunião, a próxima decisão do Banco Central Americano sobre a taxa de juros, que as taxas de juros serão pelo menos mantidas.
de 4,25% a 4,5%, o que pode impactar de novo na popularidade do Trump porque reduz o poder do consumo e a atividade econômica nos Estados Unidos. Só que o Jerome Powell fala, claro, a inflação está aumentando, ou ela pode vir aumentar, porque está subindo essas sobretaxas, temos aí queda nas ações, temos possibilidade de retaliações, uma guerra comercial, perder mercado americano, não posso baixar os juros. O Trump está sendo, assim, decisivo, tá? Segundo ele, o Jerome Powell está atrasado e errado em relação à sua conduta com os juros dos Estados Unidos. E, aliás, até falou, né? O fim do seu mandato não vai chegar rápido o suficiente. Por quê? O Jerome Powell, ele tem o fim do seu mandato, mandato de presidente do Banco Central em maio de 2026. Ou seja, estamos em abril de 2025, falta 1 ano e 1 mês, pelo menos. Manter essa taxa de juros elevada numa sociedade tão consumista como os Estados Unidos ao longo de 1 ano, claro que pode prejudicar o governo Trump, que, aliás, está perdendo popularidade. E percebam bem, não é por conta do enxugamento da máquina pública, promovido, por exemplo, pelo DOGE, departamento do Elon Musk. Claro que é uma figura polêmica, claro que tem pessoas que não gostam dele, mas hoje pesquisas indicam que a população apoia, não é pelas deportações que vem acontecendo, já que as deportações dos imigrantes regulares é uma coisa apoiada pela maior parte da população americana. A questão que vem trazendo uma queda de popularidade é simplesmente a questão econômica e a falta ou a possibilidade de rompimentos de alianças políticas. Sim, a economia está sendo um gargalo do governo Trump, também por conta dessas políticas de sobretaxas. Hoje a gente percebe que o Trump vem comprando brigas com alguns setores importantes dos Estados Unidos. Com a mídia americana, claro que tem setores, né, a Fox News, alguns produtores de conteúdo que ainda o apoiam. Ele compra briga com a Associação de Agricultores, principalmente de soja, que representa hoje 0,6% do PIB americano. Com as maiores universidades, com Harvard, por exemplo, a gente percebe que Harvard, diferente de outras universidades, como a de Colômbia, por exemplo, anunciou que não vai mudar o seu programa de cotas, de contratação, que não vai punir estudantes. E o Trump vem cortando subsídios, vem cortando, por exemplo, isenções fiscais, cogita colocar Harvard, inclusive, como uma instituição política e não mais como uma universidade para não ter mais acesso às isenções. Fala, por exemplo, que não vai mais aceitar estudantes estrangeiros sem as devidas explicações por que aquela pessoa está estudando em Harvard. Ou seja, tem uma briga hoje até com a comunidade científica dos Estados Unidos. E a parte econômica também. CEOs de empresas estão preocupados. Poxa, ontem, só com a decisão dos Estados Unidos, do Trump, por exemplo, de proibir a exportação do chip H20 para a China, alegando questão de propriedade intelectual, né, enfim, todas as questões relacionadas a essa guerra comercial, também essa guerra tecnológica com os chineses, a NVIDIA teve uma queda de 7% de valor. A própria NVIDIA colocou que o ano passado, 17 bilhões de dólares do dinheiro que vinha para a NVIDIA eram de exportações para a China. Claro, não é que a China é a boazinha da história. A própria China sabe que depender muito também de tecnologia americana é perigoso. Tanto que a China incentivava que a própria Huawei servisse como uma alternativa tecnológica à importação de equipamentos produzidos pela NVIDIA. Mas entende o quanto isso prejudica uma das líderes do setor tecnológico dos Estados Unidos? Poxa, o próprio CEO, por exemplo, da empresa, o Jensen Huang, ele viajou em direção à China e deixou bem claro, tá? Olha, chineses, vocês são muito importantes para nós. A gente quer continuar com as nossas operações. Tanto que a ideia dele é, junto com os chineses, criar um novo chip que atenda às exigências dos Estados Unidos e também da China, da questão da propriedade intelectual. É mais ou menos fazer o que a NVIDIA fez em relação às determinações do Biden, que também proibiu alguns tipos de tecnologias compartilhadas com os chineses. Então vamos dar um miguezinho aqui, né? Um jeitinho, um novo chip que atenda às demandas tanto dos Estados Unidos como também dos chineses. E aí ele vai brigar com universidades, vai brigar com o presidente do Banco Central, vai brigar com a Associação de Agricultores, vai brigar com os jornalistas. E aí, será que a popularidade dele dura tanto tempo assim? De novo, ele tem grande apoio, mas ano que vem temos the midterm elections. Ele tem que apresentar resultados econômicos do governo Trump para que ele consiga manter o controle da Câmara. Porque, eventualmente, ano que vem, com uma Câmara democrata, claro que isso prejudica muito possíveis decisões que o governo Trump queira tomar. Enquanto isso, galera, tivemos também um anúncio de um país, poxa, histórico aliado dos Estados Unidos, que é o Canadá, que também anuncia cada vez mais compras de petróleo dos chineses. Na verdade, os chineses, né, compra de petróleo do Canadá.
Grande parte do comércio que acontecia entre China e Estados Unidos, que aliás a própria Bloomberg colocou que pode reduzir em cerca de 90% as duas maiores economias, com menos 90% de comércio internacional, vinha também por conta das exportações de energia, de petróleo. Se os Estados Unidos sobretaxam em até 245% alguns produtos, não todos, claro, né? Mas coloca uma taxa pelo menos de 145%, é claro que isso inviabiliza o comércio de vários produtos, inclusive do petróleo. O Canadá já não está tão disposto assim a fazer grandes acordos com os Estados Unidos. O próprio Partido Liberal do Justin Trudeau e agora do Mark Carney cresceu de popularidade nos últimos meses, combatendo. O Canadá não vai virar o 51º estado americano, a gente vai ter uma política um pouco mais inclusiva com a União Europeia, achar mercados alternativos. O Ocidente está implodindo, entre aspas, a própria Ursula von der Leyen colocou. A Europa agora está fazendo negócio com mais países. A Ursula von der Leyen foi uma coisa importante ontem. Colocou, por exemplo, que 13% do comércio internacional, de fato, tem a participação dos Estados Unidos, mas 87% não tem. O que é maior, 87 ou 13? Então, se os Estados Unidos estão limitando o comércio nesses 13%, os outros 87% do mundo têm que se preocupar, têm que se mobilizar e fazer maiores parcerias econômicas. O Brasil mesmo, por exemplo, vai fazer uma reunião semana que vem com membros da União Europeia para tentar acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. Entende? O Canadá, aumentando sua parceria econômica com os chineses, é mais que prova que talvez os Estados Unidos estejam, se não perdendo, mas fazendo com que antigos aliados, que sempre confiaram muito na diplomacia e na questão do cumprimento de regras da comunidade internacional, por parte dos Estados Unidos, busquem novos mercados. E para finalizar, pessoal, uma questão polêmica também envolvendo o Brasil. A gente teve, ontem mesmo, a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, embarcando em direção a Brasília e hoje já está embarcando em direção a São Paulo. Professor, beleza, né? Quem que é essa moça aí? Ela é ex-primeira-dama do Peru, casada com o ex-presidente Ollanta Humala, que inclusive está preso. Os dois, na verdade, né? O marido dela concorreu à presidência em 2006 e em 2011. Nos 2 anos que ele concorreu à presidência, ele teve acusações de financiamento ilegal de campanha. E aí ela teria participado de um caixa 2, dessa lavagem de dinheiro, para financiar sua campanha eleitoral. Tanto com fundos da Odebrecht, professor, conhece essa empresa, né? Pois bem, né? Conhecemos, tá? E também com fundos do Hugo Chávez. Em 2006, ele colocava, o Humala se colocava como se fosse o Hugo Chávez do Peru. Era o momento em que a Venezuela crescia bastante economicamente, que o movimento bolivariano ainda não tinha dado todas as suas caras autoritárias, pelo menos não na Venezuela. Isso vai acontecer mais para o final do governo Hugo Chávez e no governo Maduro, claro. Mas a população peruana já não aceitou, não. Hugo Chávez acha que esse movimento bolivariano é radical demais. Tanto que em 2011 ele começou a se vender não exatamente como o Hugo Chávez da América Latina ou Hugo Chávez do Peru, mas sim como o Lula, né? Que era visto mais como um cara social-democrata, uma esquerda, mas uma esquerda não bolivariana dentro daquele contexto de América Latina. Fato é que teve processos, investigações, e ele e a sua esposa foram condenados. Ela foi condenada na terça-feira a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Quando ela foi condenada, ela se refugiou ou se asilou, enfim, né, na Embaixada do Brasil no Peru e depois de um tempo foi concedido um salvo-conduto pelo Peru para que ela pudesse viajar em segurança para o Brasil. Ela viajou, chegou aqui com uma condição ali, né, de um asilo diplomático e agora o Brasil está analisando se ela vai ser tratada como uma refugiada, ela e o seu filho de 14 anos ou não. A grande questão é que essa questão de um asilo político geralmente é feito para perseguidos políticos. Claro, é muito difícil ver as questões jurídicas no Brasil, imagina no Peru, né? Professor, isso é uma perseguição política, na verdade ela é corrupta. Pera, eu juro que eu não sei, né? Vamos acreditar na justiça do Peru. Poxa, se ela é condenada por corrupção, 15 milhões de reais... Claro, tem questão, né, da sua saúde, aparentemente ela está com câncer, e claro, né, que ser presa naquelas condições é péssimo, tem a questão do seu filho também, enfim, né, mas o marido dela continua preso, tá? Mas a discussão que se coloca é, poxa, ela vai ter essa condição de refugiada porque ela é uma perseguida política ou porque ela é uma aliada, talvez, dos atuais governantes brasileiros? São as questões que se colocam.
Ela, de fato, já foi presidente do Partido Popular, desse partido peruano, já foi membro da FAO, que é um dos órgãos da ONU, então ela era até vista como uma possível sucessora à cadeira de presidente depois que Ollanta se aposentasse ou não pudesse mais se reeleger. É uma figura importante. Só que tendo esse asilo no Brasil, fica sempre a dúvida, claro. Ela é perseguida e mereceria essa situação de refúgio, ou na verdade o Brasil está ajudando alguém acusado de corrupção? O Peru autorizou, o Itamaraty também, e ela está sendo recebida em São Paulo. E aí, pessoal, apoia essa decisão? O que pensa dela no Brasil, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.